Está começando o Frederic Campus, um programa sobre projetos de extensão, projetos de pesquisa, empresas júniores, PETs e diversas outras iniciativas realizadas na UFSM-FW, por meio de conversas com professores, estudantes, técnicos e terceirizados da instituição. Para saber um pouco do que é feito no campus, o momento é agora. Boa tarde, aqui quem fala é Felipe Lima e está começando mais um Frederic Campus, o programa de entrevistas que conversa um pouquinho com algumas personalidades daqui do campus. No programa de hoje, vamos entrevistar Luiz Fernando Rabelo Borges, professor do curso de jornalismo. Ele que é mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela Unicinos. Boa tarde, professor Luiz. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes. Vamos ter uma boa prosa aí hoje. O professor Luiz, no momento, está à frente de 2 projetos no DECOM, o Departamento de Ciências da Comunicação como coordenador. Professor, gostaria que você explicasse os resumos e os objetivos de cada um dos projetos. Vamos começar primeiro pelo UFSOM-FW, Estudos e Experimentos em Música, Mídias e Tecnologias promovidos pela Universidade Federal de Santa Maria, em Frederico Westphalen. Pois é, eu tenho 2 projetos aí, um antigo e um recente. Vamos começar pelo recente, então, que é o UFSOM, né, que é um projeto com a brincadeira com a sigla UFSM, né? Aí tu bota um O ali no meio e fica o UFSOM, que o nome, a sigla é meio autoexplicativo, né? De fazer som mesmo. E como um espaço ali de expressão pessoal também, que a gente faz aqui na faculdade, até fora da faculdade. E é um pouco isso. E como a gente está falando de som e tem a relação aí com comunicação, porque eu sou, como tu bem frisou aí, do DECOM, aí eu puxo também para o lado de tecnologias musicais, tecnologias midiáticas, que leva também para o lado digital, e por aí a gente vai fazendo. E algumas perguntas, esse projeto ele não é só voltado para os alunos de comunicação, né? E não só também da UFSM, né? Muito bem lembrado. Não, é um projeto que, pegando aqui especificamente o UFSM, o Campus de Frederico, ele é aberto a todos os cursos, né? Não é só do jornalismo ou relações públicas, ou quer dizer, enfim, da comunicação, né? É um projeto, esse é o típico projeto interdisciplinar, né? Que ele é acessível para todos, inclusive estamos com um bolsista desde maio, é um bolsista que é da engenharia ambiental, né? O Pedro, guitarrista. E sobre a organização, né, desses eventos do UFSOM, eu queria que você contasse um pouquinho como é que é, onde que é feito, quando que é feito, quantas vezes, quantas ocorrências são feitas. Tá bom. Então, falando um pouco mais especificamente do UFSOM, vamos ir um pouquinho além do resumo do UFSOM, eu estava falando de forma muito resumida até esse momento, mas então vamos detalhar um pouquinho mais. O UFSOM, ele começou em setembro de 2024, né, quando eu estava na época, ainda estou, né, na Comissão Setorial de Cultura e Arte aqui do campus, estou desde 2023, e em 2024 eu tinha assumido a presidência dessa comissão, e aí eu estava com essa ideia de fazer uma coisa relacionada à música. Na verdade, é uma coisa... Vou contar um pouco as origens da UFSOM. Agora esquecendo totalmente o resumo. Certamente vou responder algumas perguntas que tu já tinha planejado aí, mas a conversa é assim mesmo. O UFSOM, a ideia... Eu estava assim, desde... A ideia mesmo, o embrião da ideia começou no segundo semestre de 2019, quando eu tinha terminado o doutorado e a minha filha já não estava tão pequena, ela estava com 4 anos na época. E aí estava dando aquele comichão, tem que... anos ali fazendo doutorado, com a filha bebezinha e tal, e aí eu parei um pouco com o negócio da música, que eu sempre gostei. E aí, no momento que termino o doutorado, a filha já saiu das fraldas e tudo mais. Já tinha saído, né? 4 anos já tinha saído até bastante tempo. Mas aí eu comecei a dar aquele comichão de voltar a fazer som, organizar algumas coisas. Aí fui em alguns bares, assim, perguntar se dá pra fazer alguma coisa assim de palco aberto. E aí comprei, inclusive, eu já tinha uma bateria eletrônica. E aí comprei o suporte pra bateria, que tá aí até hoje. Tenho também uma mesa de som e uma caixa de som, que eu já usei em algumas edições também dos UFSOM, já vamos falar um pouquinho a respeito disso. Só que aí eu acabei não levando adiante a ideia, e em 2020 baixou a pandemia, né? E no período da pandemia eu me envolvi com coordenação de curso, né? Que eu já tinha sido coordenador do jornalismo em 2014, até início de 2015, quando eu saí em afastamento para fazer o doutorado.
E daí eu voltei para coordenação no final de 2020, né? Num período bem de pandemia, né? Tudo no remoto, né? Toda aquela coisa. E aí eu fiquei até o meio de 2021, mas eu saí da coordenação da agência, assumi a vice-coordenação de RP e fiquei ali até início de 2023, né? Não, 2022. Agora não lembro, mas enfim. Acho que 2023. Enfim. Foi, exatamente. Foi até início de 2023, porque aí... foi aí que eu entrei na comissão. Já tinha saído desse negócio de coordenação, me livrado disso, né? Que é legal, mas é uma coisa que acaba sendo trabalhosa. Negócio de fazer, mas te toma bastante tempo. E aí, em 2023, eu não estando mais envolvido com coordenação, e nisso já tinha passado a pandemia. A gente voltou da pandemia em 2022, mas aí que realmente foi 2023 meu período na coordenação de RP, até 2023, porque em 2022 a gente saiu da pandemia, mas eu ainda fiquei um ano, já no presencial, na vice-coordenação de RP. E aí, em 2023, eu já estava livre de tudo isso, e aí eu fui para a Comissão de Cultura e Arte. Né? E aí, nesse ano de 2023, na Comissão de Cultura e Arte, eu fiquei responsável por organizar uma espécie de festival, mostra de talentos musicais, que aconteceria em outubro de 2023, na semana de aniversário do campus. E aí tu deve lembrar bem, né, Felipe? Tu já estava aqui, tu já era nosso aluno, tu entrou em 2023, exatamente, que aquilo que era para ser 3 dias de comemorações de aniversário do campus, sendo que essa mostra de talento seria no 3º dia, essa semana de aniversário durou um dia só, porque caiu um temporal, caiu o mundo aqui, né? O Matheus, que está aí do outro lado, deve lembrar também. E aí, simplesmente, foi cancelado tudo, né? Acabou, né? O aniversário do campus, que acho que foi de 17 anos, durou o primeiro dia só, que caiu um mundo lá. E aí, acabou, né, o negócio da mostra lá. Mas aí eu resolvi manter a ideia, e assim, no apagar das luzes daquele ano, daquele semestre, 2023-2... A gente fez lá no Centro de Convivência, atual Sala Multiuso, a gente fez esse negócio, só que assim de uma forma bem informal, assim, sem protocolo, sem qualquer organização, inscrições prévias, nada disso, era quem chegasse na hora. E aí acabou que deu super certo esse formato, assim. E eu pensei, isso aqui a gente pode fazer, é uma coisa que é mais informal, mas te possibilita fazer de forma mais frequente, de forma mais seguida, né? Esse foi um dos embriões, né? Eu já falei 2 embriões do FSON, né? O primeiro lá em 2019, que acabou sendo ceifado pela pandemia. Esse do final de 2023, que é o que sobrou dessa mostra de talentos. E também, paralelamente a isso, no segundo semestre de 2023, depois que a gente voltou da Semana Farroupilha, Rádio Galponeiro, tu também estava lá. O último que aconteceu no centro da cidade. Aí na volta da Semana Farroupilha, a gente começou a organizar aqui no Lab Rádio mesmo, nesse exato bate-local, a gente começou a fazer umas junções sonoras, assim, com algumas pessoas que tocam, que cantam, né? Assim, umas coisas meio informais, assim, né? E aí, em 2024, eu assumi a presidência da Comissão de Cultura e Arte, e aí tinha essas coisas já meio que acontecendo, e aí veio a cereja do bolo, assim, o ingrediente para a coisa ir para frente mesmo, que me veio... Foi naquele período que as coisas estavam meio paradas, em função das enchentes que aconteceram em 2024, ali por abril, maio. E aí foi mais ou menos nesse período que veio a sigla FSON, assim, esse estalo. E aí, quando terminou o semestre, no segundo semestre, aí começamos a botar em prática. E aí começou o FSON. Agora sim, voltando para a tua pergunta lá, né? Que eu não esqueci dela. Voltando para a tua pergunta, qual é a tua pergunta mesmo de essa questão de... Sim, que a questão não precisa cortar, não. Esqueço, mas deixa assim. Eu mesmo não edito as coisas que os outros falam, não é com as minhas que eu vou fazer isso. Então, seguimos aqui. Inicialmente, ali a partir de setembro de 2024, acontecia só aqui dentro do campus, no Centro de Convivência. A gente começou a fazer ali semanal, ou de 15 em 15 dias. E aí foi tomando corpo, começou a atrair mais gente, assim, mais pessoas ficaram interessadas, assim, de vários cursos também. E aí, em maio de 2025,
Porque, assim, começou como... Não era nem projeto. Em 2024, ele começou como uma coisa dentro da Comissão de Cultura e Arte. Mas aí a coisa já começou a render ali naquele final de 2024. E aí me veio a ideia de transformar isso num projeto de extensão. Ainda pertencendo à Comissão de Cultura e Arte, Comissão Setorial de Cultura e Arte, né? CSCA. E daí, em 2025, vamos transformar isso em projeto de extensão. E projeto de extensão, assim... para as pessoas ganharem horas, de ASEX, no caso. Isso envolve a participação no projeto, mas também tu tem que ofertar, por exemplo, no jornalismo. Para tu integralizar as horas de ASEX, tu tem que ter 120 horas, até 120 horas em participação de projeto, mas as 80 horas restantes é fora disso, quer dizer, tem que ser através de oficinas, de eventos, de artigos e outros resumos expandidos e outras atividades do tipo. E aí me ocorreu, bom, se eu transformar o UFSON num projeto de extensão, vai ter pessoas inscritas e eu também posso fazer oficinas e eventos. E aí que entra a questão dos eventos, né? Isso que tu está me perguntando. Que aí, a partir de maio, ocorreu de fazer, vamos começar a fazer evento. A gente fez os primeiros lá na Ice Beer, e aí acabou funcionando tão bem, teve uma receptividade tão boa, não só aqui do campus como um todo, dos seus vários cursos, mas também aí de fora, gente que é da URI, do IFAR e de outras, que não está vinculada a faculdade nenhuma, entendeu? Enfim, começou a dar uma movimentada, acabou ficando muito legal, tanto que a gente até meio que deu uma diminuída nos eventos aqui dentro do campus. Né? E agora, nessa brincadeira aí, para já encurtar um pouquinho a história, acabamos de fazer a 17ª edição desses UFSON fora do campus. E que foi, né, em outro lugar diferente também. Foi na Berlim, já fizemos na ICE, já fizemos no Santa Seva, agora adentramos a Berlim e vai ter para o semestre que vem e outros aí, de vários tipos, em lugares maiores, menores, né? O UFSON pode... Quem quiser aí abrigar o UFSON será bem-vindo. Show. E sobre o Da Hora Cast, agência experimental de podcasts da Hora. Os resumos e os objetivos também desse projeto. Vou responder de novo, de forma não sistematizada, certamente já englobando outras perguntas que tu viria a fazer. Mas aí nós estamos falando essencialmente da agência da Hora. Esse projeto que tu falou, da HoraCast, na verdade é uma das várias versões do projeto da agência da Hora que existe desde 2007. E que, na verdade, esse, ao contrário do UFSON, não foi criado por mim. Né? Inclusive, ele é anterior a mim. Acho que ele existe aqui no campus desde abril de 2007. Eu entrei aqui no final de junho de 2007. Eu acabei de completar 19 anos aqui de campus. Né? E quem coordenava era um outro professor, o Cadré, Carlos André Domingues. E aí, quando ele saiu em afastamento para fazer doutorado, no final de 2011, aí eu assumi como coordenador esse projeto, né? Eu já estava trabalhando junto ali e tal, mas quem coordenava ainda era ele. Aí eu assumi o projeto e aí, quando eu saí em afastamento, no início de 2015, aí o Cadré retomou a coordenação. E aí ele ficou até 2015 aqui, daí ele conseguiu transferência para a Federal de Pelotas, onde ele está até hoje. E aí entrou como coordenador uma professora que tinha recém-entrado aqui, que é a Luciana Menezes Carvalho, né? Aí ela assumiu a coordenação da agência e quando eu voltei do afastamento, a gente começou a trabalhar meio em parceria. Tinha o Eduardo Ritter, também outro professor que entrou em 2016 e ficou aqui até 2019, né? Até o meio de 2019. Aí a Miriam entrou no lugar dele. E aí eu e a Lu ficamos assim meio que se intercalando na coordenação, acho que até mais ela do que eu. E aí, em 2023, eu comecei a assumir mais a coordenação da agência, até porque ela já estava de saída, ela conseguiu remoção para o campus de Santa Maria, ela saiu daqui no meio do ano. E aí eu reassumi de vez a coordenação da agência da Hora. Então, nesse meio tempo, teve várias versões. A agência da Hora existe já há quase 20 anos, mas aí nisso já teve vários projetos com vários nomes diferentes aí, dando conta dessa atividade de extensão que é a agência da Hora. E o último é o mais recente, esse que tu falou, é o da HoraCast. Inclusive, uma coisa importante de se frisar é que o Frederic Campos, esse programa aqui, ele é um programa que faz parte do projeto da HoraCast. Né? Inclusive,
hoje é a última edição do semestre e a última edição do Felipe aqui, como agora vamos falar aqui como bolsista, né, da agência, que ele é bolsista desde o início do ano passado. Em todo esse período da HoraCast está o Dentinho aí como bolsista, e não tem problema dizer Dentinho, porque o Ivan, numa outra edição lá do Sul do Mundo, já entregou o apelido, então tá tudo certo. Tá tudo em casa, todo mundo sabe que eu sou o Coxa também, então, né? E aí o que eu tava dizendo? Deixa eu lembrar sim, que é a última edição do Dentinho, e aí justamente por conta disso, a última edição do semestre e a última edição do Felipe, né, aqui à frente da bolsa da agência. E aí, por conta disso que a gente pensou em fazer, porque até então eu era completamente refratário a qualquer iniciativa de autopromoção aqui, né? Mas eu pensei, não, mas é a última edição do cara aqui como apresentador, a última edição do semestre, então, já que é a saideira, então vamos dar o desprazer de entrevistar a minha pessoa, né? Então, agora estamos aqui, mas então só para frisar que o Frederico Campos faz parte do HoraCast. Inclusive, um detalhe que eu queria destacar é que, na verdade, o nome Frederico Campos ele é meio acidental. A ideia original eram ser 2 programas. O Fredericast, que seria uma coisa bem extensionista mesmo, mas pegando pessoas, personalidades aqui de Frederico como um todo. E aí, como surgiu a ideia Fredericast, assim, essa coisa mais geral, aí digamos assim, o irmão siamês, bastardo do Fredericast seria o Frederico Campos. E aí o que aconteceu? Não teve até hoje nenhuma edição do Fredericast, que eu fico sempre prometendo que vai dar, no semestre que vem vai ter, no semestre que vem vai ter. Já pro semestre que vem já nem prometo, porque já não saiu até agora mesmo. E no fim o que ficou foi esse irmão bastardo aí, que é o Frederico Campos, esse nome que eu nem gosto, esse nome que eu acho até meio bobo, mas que no fim foi o que vingou, é o que tem funcionado aí, né? E que eu tô tentando estragar nesse momento. O da HoraCast, que são vários nomes e várias formas do mesmo projeto que a agência, né? E explicar assim, eu queria que você explicasse rapidinho, professor, o que é, de fato, né, a agência da Hora, o que a agência da Hora faz para os estudantes de jornalismo e de relações públicas desde que eles entram aqui na universidade? Agora... O que ele proporciona aos estudantes fazerem? Enfim, na verdade, a gente agora tá terminando pelo começo, né? Essa era a primeira coisa que eu devia ter falado, mas enfim, a gente começa a dar a volta aqui. Então agora, em vez de começar pelo final, vamos terminar pelo começo, a parte da agência especificamente. Então a agência da Hora, de forma muito resumida, assim como resumi também o FSON, né? Essencialmente é proporcionar um espaço para o pessoal praticar jornalismo, né? Um espaço de prática jornalística, de tentar simular uma situação profissional de mercado de trabalho dentro da faculdade. Então, é um espaço aberto para o pessoal escrever matérias em texto e foto, fazer matérias em rádio, matérias em vídeo, fazer mesa redonda, fazer coberturas de eventos esportivos e culturais, transmissões também. Inclusive, né, eu e tu, né, estamos voltando agora desse fim de semana da transmissão do Festival da Atena. Agora, no final de maio, teve a galera aí do Sul do Mundo fazendo a transmissão do Carijo, né? Que ainda, o Projeto Sul do Mundo ainda pertence à agência da Hora, eles estão querendo sair em carreira solo aí, mas eu estou botando pilha para que façam isso, né? Mas não foi dessa vez, mas acho que na próxima já vai ser Sul do Mundo em carreira solo. Inclusive, por isso que daí o convite para o Sul do Mundo vir falar aqui, né? Mas ainda era algo vinculado à agência, mas a gente segue sempre as parcerias aí, né? Então, a agência da Hora é esse espaço aí aberto e que, assim, muita coisa que surge dentro da agência não é ideia minha ou de quem mais esteve na coordenação. Historicamente, a agência funciona muito com ideias trazidas pelos próprios alunos. Quero fazer isso, vamos fazer isso. Eu falei, o espaço está aí, é só fazer. Então, essa é a pegada da agência. Inclusive, uma das várias gerações aí, dentre as várias gerações que já passaram pela agência, um deles é o Rodrigo Dávila, que está aí na comunitária. O Rodrigo também é um cara que entrou aqui em 2013, né, já se envolveu com a agência, fazendo programa de rádio, mesa redonda, cobertura e transmissão esportiva, fazia comentários, aí nisso virou narrador. Então, o lance do rádio dele, que hoje é a atuação profissional dele, né? A agência aí teve a sua parcela de
de contribuição para essa formação, né? O Rodrigo participava de coberturas e transmissões, debates esportivos, eram uns ancestrais do 0011. Assim, eu ia citar o 0011, né? Exato. Que tá aí já tem 4 anos, já pegou 2 Copas do Mundo aí, né? Que a gente faz. Outro projeto da agência. O Rodrigo é um dos ancestrais, e tem ancestrais bem mais antigos que ele, inclusive, né? E bom, professor, como você também começou falando de música, acho que nada melhor também terminar com música, né? Começamos falando do F-Som, acho que isso é legal também você soltar a voz aí antes da gente encerrar. É isso aí, para estragar com chave de ouro aqui o programa, eu trouxe... E vou mais além, músicas autorais ainda, músicas da minha própria larva, né? Que nós vamos tocar aqui. Eu separei 2 músicas... Não sei se eu toco uma e tu vai me perguntar mais alguma coisa e aí eu não faço outra, não sei como é que vai ser. Acho que dá pra você fazer o doblete das músicas e aí a gente pode ser. As 2 em sequência, tu diz? Aham. Tá, então eu tinha separado 3, mas a minha condição vocal do momento não vai permitir, porque eu tô saindo de uma gripe e é uma música que exige um pouco do vocal da pessoa. Mas então tá, músicas da época do Rodrigo, inclusive. Pelo menos essa primeira que eu vou tocar aqui, o Rodrigo deve lembrar. Que o nome da música é Família Brasileira. Então deixa eu me ajeitar aqui. A Lizzy mandou me afastar um pouco do microfone para que, né? Para que não fique som do violão tão alto. Pergunta que eu sempre faço quando eu tô do outro lado do balcão. Quanto tempo já deu aí de programa? 20 minutos? Já deu 20. Vai dar meia hora então, mas beleza. Então, é o último programa, então agora a gente vai tomar conta aqui. Entre 20 e 25 minutos mesmo já. Vai passar. Eu só não vou fazer 3 músicas, porque e dependendo como tiver a minha voz depois dessas 2 músicas, a gente faz a terceira aí de bis. Né? Mas então vamos tentar fazer aqui Família Brasileira. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aqui tá bom, Lizzy? Eu não pertenço, eu não pertenço, eu não pertenço à família brasileira. Eu não pertenço, eu não pertenço, eu não pertenço à família brasileira. Naquela casa mora uma família, a família brasileira, de muita tradição e de família, e também de propriedade. No horário nobre assistem ao programa da família brasileira, sob medida para o gosto médio da nossa sociedade. Eu não pertenço, eu não pertenço, eu não pertenço à família brasileira. Eu não pertenço, eu não pertenço, eu não pertenço à família brasileira. O marido sai pra trabalhar e a mulher cuida da casa. O menino todo de azul e a menina cor de rosa acordam cedo pra tomar café, pois assim ninguém se atrasa. E nos domingos saem pra rezar, ler a cartilha religiosa. Eu não pertenço, eu não pertenço, eu não pertenço à família brasileira. Eu não pertenço, eu não pertenço, eu não pertenço à família brasileira. Andando pelas ruas eu vejo tantas famílias iguais, enfurnadas em casas de azulejos, telhas, tijolos, metais. Mas tem bem mais gente aqui fora, pessoas iguais a mim. Achei minha família agora e juntos cantamos assim. Eu não pertenço, eu não pertenço, eu não pertenço à família brasileira. Eu não pertenço, eu não pertenço, eu não pertenço à família brasileira. Eu não pertenço, eu não pertenço, eu não pertenço à família brasileira. Eu não pertenço, eu não pertenço à família brasileira. Faltou a voz ali no final, né? Vai, é assim mesmo. Mais uma, né? A próxima. Tá. A próxima é uma versão, na verdade,
Uma música chama Vampiro sobre Frederico. O Matheus ali, o Matheus já concordou, né, Matheus? Velha guarda aqui do campus, né? É do tempo do... Essas aí são do tempo do Matheus também, assim como do... Acho que essa aqui do Vampiros não é do tempo do Rodrigo, não, mas enfim, é um pouquinho posterior. Mas que, na verdade, é uma música de um grupo dinamarquês chamado Necromantics, que se chama Gargoyles over Copenhagen, que é Gárgula sobre Copenhague, né? A capital da Dinamarca. Aí eu fiz uma versão chamada Vampiro sobre Frederico. Uma realocação. É. Né? Deixa eu só lembrar das notas aqui. Aqui. Tá, lembrei. É assim, rádio é isso aí. Então vamos lá, Vampiro sobre Frederico. Era só mais um entardecer normal. Pessoas saem do trabalho após cumprir o expediente habitual. A noite não tardou a aparecer, e nuvens negras preenchendo o céu faziam a escuridão prevalecer. Ninguém no alto havia chegado em casa, e lá no alto várias criaturas começaram a bater as asas. Vampiros, yeah, 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 vampiros, yeah, 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 vampiros, yeah, 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 vampiros voam sobre Frederico. Vampiros, yeah, 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 vampiros, yeah, 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 vampiros, yeah, 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 vampiros sobrevoam Frederico. O desespero invadiu as ruas. Todos buscavam alguma explicação para aquela realidade nua e crua. Se perguntavam o que aconteceu, perambulando pra lá e pra cá, correndo em meio a todo aquele breu. Pessoas com uma vida de sossego pensavam tão somente em fugir de uma revoada de morcegos. Vampiros, yeah, 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 vampiros, yeah, 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 vampiros, yeah, 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 vampiros voam sobre Frederico. Vampiros, yeah, 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 vampiros, yeah, 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 vampiros, yeah, 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 vampiros sobrevoam Frederico. Vampiros, yeah, 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 vampiros, yeah, 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 vampiros, yeah, 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 vampiros sobrevoam Frederico. Vampiros, yeah, 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 vampiros, yeah, 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 vampiros, yeah, 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 vampiros sobrevoam Frederico. Todo mundo se mandou pra catedral. Em uma cidade religiosa, essa foi a escolha natural. Tanta gente se aglomera e se aperta, com alívio de saber que as portas da casa de Deus estão sempre abertas. É quando um padre mostra as presas afiadas, e os fiéis não tardam a perceber que as portas já estão trancafiadas. Vampiros, yeah, 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 vampiros, yeah, 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 vampiros, yeah, 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 vampiros voam sobre Frederico. Vampiros, yeah, 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 vampiros, yeah, 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 vampiros, yeah, 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 vampiros sobrevoam Frederico.
Show. Show, professor. Tinha que patentear essas músicas, professor. Ganhar uns royalties aí, né? Botar em cima, né? Vamos ver. Mas é isso, né, professor? Acho que nós já estamos aí chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, professor. Muito obrigado. Encerrando esse semestre, encerrando minha passagem aqui, acho que foi muito legal essa entrevista também. Muito obrigado, professor. Obrigado aí, Felipe, pelo convite que eu mesmo fiz. Né? E desculpa aí, ouvintes, principalmente pelas músicas. Esse foi Luiz Fernando Rabelo Borges, professor do curso de jornalismo e coordenador de 2 projetos no DECOM. Eu sou Felipe Lima e me despeço de vocês em definitivo. Até mais. Nossa, que dramático isso. Não, me despede esse semestre aqui. Eu ainda tenho TCC 2 para fazer. Vem. Até mais. Falou! Esse foi o Fredericampus, um programa sobre projetos de extensão, projetos de pesquisa, empresas júniores, PETs e diversas outras iniciativas realizadas na UFSM-FW.